As inscrições para os campos aqui nossos começam na sexta, começam amanhã, tá bom? Para você já ficar ligadinho. Se não conseguiu vir presencialmente, você sabe que a gente vai estar online, né? 10 da manhã, 3 da tarde, e a gente vai reprisar às 7:30 da noite, para o pessoal que talvez não conseguir assistir nesses horários, tá bom? Mas vamos lá, daqui a pouco vai mudar tudo e a gente volta a ter nossos cultos e a gente vai abrir mais igreja do amor em nome de Jesus. Já estamos doidinhos para abrir São Luís também, em nome de Jesus. O pessoal de São Luís está aí para abrir Camaragibe no Templo Novo também. Vai ser muita coisa linda que Deus vai fazer no nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos falar sobre paternidade. O tema dessa mensagem é: Ele está aqui. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: papai está aqui. Olha para a outra e diga assim: papai está aqui. Aqui. Eu sei que quando a gente começa a falar sobre paternidade, provavelmente você, sem dúvida alguma, já deve ter ouvido muitas coisas que eu vou falar agora. Mas eu quero que aquilo que eu vou falar nesse momento possa mesmo entrar no seu coração e trazer transformação. Porque talvez você já ouviu falar muito sobre paternidade, mas lá dentro do seu coração ainda existe um resquício. De quê, pastor? De falta de perdão. Um resquício de raiz de amargura que tem impedido você de ser livre. Eu sei que para muitos de nós a figura paterna, né, o pai, ou talvez a figura paterna sua foi seu avô, seu tio, padrasto. Talvez foi algo decepcionante na sua vida, foi algo frustrante. E aquilo que aconteceu com você, de certa forma, passa a se refletir em todas as áreas da sua vida. E aí você vai perceber que por causa dessa paternidade que te feriu, você se tornou uma pessoa insegura. Você acabou se tornando alguém que ficou escravo das decisões de terceiros. E paternidade, filhos, isso é tão forte na nossa vida. Eu tenho como pai, você tem como pai, uma responsabilidade tão grande de poder de alguma forma impactar a vida do seu filho, da sua filha, ou daquela pessoa que você está criando como um pai. E eu e você temos o poder de ou construir o caminho dessa pessoa, ou destruir esse caminho. Por isso que desde o início o diabo tentou aniquilar esse conceito de paternidade. Ele tentou destruir a comunhão que havia entre Deus, Adão e Eva. E talvez, por você ter tido uma decepção no que diz respeito à figura paterna, você começou a refletir também em relação a Deus. Mas o que a gente se esquece é que Jesus, quando veio ao mundo, veio para consertar isso. A Bíblia diz que ele vai vir como o unigênito do Pai, o único filho. Mas quando ele vai à cruz, ele vai para se transformar no primogênito. E por que primogênito? Porque agora ele passa a ser o primeiro. E quem é o segundo? Eu, você. Olha para essa pessoa linda e diz: você. Fala para outra assim: você. Ei, é isso mesmo, nós somos
Nós somos filhos de Deus. E é nessa hora que a gente tem que entender, aí sim, a responsabilidade que a gente carrega como pai sobre a vida dos nossos filhos. Por quê? Porque quando a gente entende o impacto e a influência que a gente tem na vida dos nossos filhos, esse é o momento em que a gente começa a ter mais cuidado com as atitudes que a gente toma. Esse é o momento em que a gente começa a ter mais cuidado com aquilo que não só falamos, mas vivemos. Porque a gente pode causar feridas que a gente nem sabe que está causando. E por que não sabe? Porque essas feridas não são externas, são internas. Às vezes a gente está sempre tentando ver nos outros a culpa que é nossa. Eu vi a história de 4 jovens que morreram num acidente de carro que foi causado pela bebida. Quando um dos pais recebeu a notícia de que sua filha tinha morrido nesse acidente, e soube que foi por causa de bebida, na hora, revoltado, ele disse assim: eu vou matar o dono do bar que vendeu bebida alcoólica para esses meninos. Você sabe o que ele fez? Ele foi pegar a sua arma. E quando pegou a arma, estava justamente no local onde ele guardava as suas bebidas. E tinha um bilhete da sua filha dizendo assim: papai, levamos um pouco da sua bebida. Estamos certos de que o Senhor não vai se importar. Para pensar. Verdadeiro culpado muitas vezes sou eu, é você. E se a gente não parar para analisar isso agora, a gente pode talvez destruir a nossa descendência. E quando eu falo de paternidade, não falo só do pai em si. É claro que a figura do homem nesse aspecto é muito forte, mas eu falo com mãe, porque tem mãe que é pai. Eu falo para uma avó, um tio, uma tia, alguém que está exercendo essa função. Ei, existe um poder na paternidade, mas a gente tem que primeiro entender que esse poder precisa ser saudável. Não é um poder para destruir, é para construir. Ei, nós temos a autoridade e o poder que Deus nos deu. Deus nos deu, sabe para quê? Para impulsionar a nossa geração, para fazer com que a nossa descendência, a Bíblia diz assim, vai ser poderosa na terra. Gálatas 4, a partir do versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe, quando a gente entende que a paternidade tem um poder saudável de impulsionar e de fazer com que a nossa descendência, a próxima geração seja melhor do que eu, do que você. Uau! Mas como é que isso acontece? Tem que perdoar. Porque talvez você está aqui, você está dizendo: não, pastor, eu não me dou bem com meu pai, não.
Mas se ele aparecer aqui, não tem problema não, eu estou tranquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você dar um passo que vai além. Porque para ser livre de verdade, você tem que se libertar de qualquer tipo de rancor, de ódio que exista dentro do seu coração pela figura paterna. Eu tenho aprendido que a gente só pode ter todo o potencial que Deus quer derramar sobre nossa vida, e Deus como nosso Pai, se a gente perdoar, se a gente deixar os ressentimentos de lado. E talvez você até diga assim: pastor, mas o senhor não entende minha situação. E eu vou te dizer, eu realmente não entendo. Porque talvez eu não vivi o que você viveu. Mas tem uma coisa que eu entendo: do amor de Deus. Tem uma coisa que eu entendo: do perdão de Deus. Tem uma coisa que eu entendo: da graça que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Tem muita gente que está passando a vida inteira tentando provar, sabe para quem? Para Deus. Que são bons o suficiente. Por quê? Porque nunca conseguiram provar isso para o seu pai. E tenta, de alguma forma, refletir em Deus para dizer assim: olha como eu sou bom. Performance. A tentativa de ser um excelente aluno, a tentativa de ser bom em um esporte ou na profissão que você escolheu. E eu vou te dizer uma coisa: isso não vai adiantar de nada, porque não vai mudar nada. Tem gente que o pai morreu, mas ainda está tentando provar alguma coisa. Chegou a hora de a gente entender que a gente não precisa disso. Você sabe por quê? Porque Deus, como Pai, não vai olhar para mim, para você, pela nossa performance. Ele vai olhar para mim, para você, pelo nosso coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. É por isso que quando a gente entende que a gente tem esse paizão que quer mostrar para mim, para você, que a gente precisa ser como ele e ter uma paternidade saudável. É porque ele sabe o que é que pode acontecer na vida dos nossos filhos. E eu quero falar de uma forma especial agora para os homens. Cadê os homens aí? Cadê os homens? Independente se você é pai ou vai se tornar, mas eu quero que você primeiro entenda que como homem que Deus te criou, não adianta de nada você ser um homem educado, um homem bonito, um homem politizado, qualquer outro tipo de adjetivo, se você não entender que você tem que assumir a responsabilidade de ser homem e pai dentro da sua casa. Porque eu estou falando isso? Porque o maior ataque do inimigo na humanidade, você sabe qual é? São pais que não sabem exercer o seu papel. Tem muito pai que sabe fazer filho, mas não sabe criar. Estou mentindo? E muitos não têm noção do poder que tem na vida dos filhos. Mais uma vez eu repito, de construir ou destruir. Essas pessoas são do sexo masculino, mas não assumem o seu papel de homens. E chegou a hora de a gente se posicionar.
Chegou a hora de a gente entender a respeito da paternidade, primeiro de Deus, para que a gente possa manifestar essa paternidade na vida dos filhos. Por quê? Porque um pai precisa se posicionar para mudar a história das gerações. Deus trouxe essa autoridade sobre nossa vida. Eu acredito que acabou o tempo, sabe, dos pais que não sabem que estar presente é muito, muito mais valioso do que entregar presentes. Chegou a hora de nós, como homens de Deus, entendermos que nós precisamos ser o reflexo, o espelho de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. Porque a gente precisa deixar um legado. Diga assim, legado. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? A forma como você trata a sua esposa. Seu filho está vendo. E por incrível que pareça, você pode até dizer assim, não pastor, tem nada a ver. Tem sim. Provavelmente vai ser a forma como o seu filho vai tratar a esposa dele. Escuta, o pior de tudo é que se você tiver uma filha, aí meu amigo, você pode destruir a vida da sua filha de uma forma tão horrível. Porque talvez você vai criar dentro do coração dela até mesmo uma falta de desejo de se casar. Sabe por quê? Porque ela está vendo que o casamento é isso. Nós temos um poder nas nossas mãos. Que poder, pastor? De exercer uma paternidade saudável. Mas pastor, por que eu ajo dessa forma? Porque, deixa eu te explicar, porque talvez você recebeu isso do seu pai, mas você não perdoou. Chegou a hora de você liberar o perdão. Sabe por quê? O que não é transformado é transferido. Vou repetir isso de novo. O que não é transformado é transferido. Deuteronômio 5, versículos 9 e 10 diz: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Deixa eu te falar, não é só bênção que passa de geração em geração, não, é maldição também. Você sabe qual seria um benefício maior do que milhões de reais de seguro de vida quando você morrer? Vou te dizer: integridade, caráter, consistência. Porque dinheiro a pessoa pode pegar, estragar. São essas coisas que duram por gerações. E se você não transformar a estrutura da sua família agora, quando é que é, pastor? Agora. Fala comigo, agora. Mais uma vez, agora. Se você não fizer isso agora, pode ser que a tua geração nunca mais seja a mesma. Nunca mais. Saiba que eu e você, como pais, nós temos a capacidade de transferirmos para os nossos filhos ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa: todo perdão é um problema de paternidade. Seja a paternidade vertical entre você e Deus, ou a paternidade horizontal entre você e o seu pai terreno. O teu relacionamento com seu pai terreno afeta o teu relacionamento com
o seu Pai celestial. E isso vai sendo passado de geração em geração. Se não existe graça entre você e seu pai, infelizmente a probabilidade é muito grande disso acontecer entre você e Deus. Isso ser passado para lá, para frente. Se a gente não entender que a gente precisa agora finalizar isso, se libertar disso. Por quê, pastor? Porque tudo que não é perdoado não é transformado. E tudo que não é transformado é transferido. Eu vi a história de um aluno de escola bíblica dominical. Chegou para o seu professor e disse assim: professor, eu tenho um temperamento terrível. O senhor não sabe, eu não me aguento, eu não me seguro. E o professor disse assim: mas como assim? Eu disse, não, vou te explicar. Eu tenho o temperamento do meu pai, eu puxei a ele. Por isso que eu nem me cobro muito. E nessa hora o professor dele disse assim: você nasceu de novo? Ele: nasci. E se você nasceu de novo, então você é filho de quem? De Deus. E o professor perguntou: e qual é a qualidade de temperamento que você herdou quando você nasceu de novo? Sabe, tudo muda quando a gente começa a entender que a gente tem um pai que pode transformar o que está transtornado dentro de nós. E você entende que não é o foco nas frustrações que você viveu na terra, mas é o foco na libertação que Jesus trouxe para mim, para você, na cruz do Calvário. Sabe qual é a boa notícia? É que esse ciclo pode ser quebrado hoje. Fala assim: hoje. Mais forte: hoje. Isso, independente do que você viveu na tua relação de paternidade. Independente do que você herdou do seu pai terreno, para de dizer que eu sou assim por causa do meu pai. Para de dizer isso. Sabe por quê? Porque hoje você sabe de quem você é filho. Você sabe qual é a natureza que você herdou do seu pai. E é essa natureza que você vai manifestar na vida das pessoas que estão perto de você, inclusive do seu pai terreno. Por isso que tudo o que não é transformado é transferido. Você sabe o que Deus está querendo falar para mim, para você, nesse último dia de série? Deixa eu transformar o que está dentro do seu coração, para que você possa transferir, aí sim, algo que está dentro do meu coração. Qual é o futuro que você quer que seus filhos tenham? Eu vou perguntar de novo: qual é o futuro que você quer que os seus filhos tenham? Eu tenho certeza de que você ora e eu sou um exemplo disso. Eu oro, digo assim: Deus, eu creio que o Senhor vai dar um esposo abençoado para minha filha Sara, para Laura, para Helena. Deus, eu sei que o Senhor já preparou a pessoa certa. Elas vão ter uma família linda, filhos maravilhosos. Eu sei que o Senhor já preparou o futuro delas para elas serem usadas para a tua glória, para tocarem as nações, para serem muito melhores do que eu, do que Talita. Esses dias Sara chegou para mim e fez assim: pai, porque eu tinha visto que ela estava na aula online dela e ela estava falando sobre a Páscoa e estava pregando lá para todo mundo. E aí eu cheguei para ela e disse: filha, eu vi você falando sobre Páscoa e pregando e falando os versículos da Bíblia. Pai, porque ninguém sabia, mas eu estava lá pregando. Eu disse: meu Deus, coisa linda, filha. Sabe por quê, filha? Você vai ser uma pastora. Ela perguntou: o senhor acha que eu vou ser uma pastora feito o senhor e feito a mamãe? Eu disse: não, você vai ser melhor. Você vai alcançar mais vidas, filha.
Você vai ser muito mais ousada, filha. Sabe por quê? Quando a gente é transformado aqui dentro, a gente transfere algo que não fica aqui, que vai alcançar gerações e gerações. Abraão, uau, Abraão pôde transferir sobre nós aquilo que foi transformado dentro dele. Quando a gente entende essa verdade, você não vai mais ficar ferido por conta do que aconteceu lá atrás em relação ao seu pai, em relação a alguém que tinha uma figura de paternidade na sua vida. Não. Sabe por quê? Mesmo que não queira, você precisa de um pai ativo. E ele está aqui. Como é que é, pastor? Eu quero encerrar mostrando a você que, ei. Talvez seria assim, não, eu nem conheci meu pai. Ah, pastor, o senhor está falando de uma coisa aí que eu nem conheci meu pai. Certo. Mas o seu pai já te conhecia. O seu pai te trouxe ao mundo. O seu pai tem cuidado da sua vida. O seu pai te dá o fôlego de vida. Salmos 68:5 diz: pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Eu não conheço sua história, talvez você até diga assim, que você é órfão, ok. Mas eu quero que você entenda que mesmo que você não tenha tido um pai terreno presente, você tem um pai celestial presente, que sempre supriu suas necessidades. E quando eu falo de necessidades, não falo só de necessidades do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Talvez você diga assim, não, na minha vida nunca aconteceu isso. Para. Não aconteceu porque você ainda não permitiu que esse pai olhasse para você e dissesse: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. A imagem que a gente tem de um pai é aquela imagem que a gente conhece. Por isso que muitas vezes, quando até mesmo a gente canta alguma canção falando de Deus como um pai, você canta, mas não acredita muito, por causa da imagem que você tem. Mas tudo muda quando a sua imagem muda. E só tem uma forma dessa imagem mudar. Sabe, na hora do louvor, quando eu disse que tem um momento em que Deus Pai olha para Jesus, Ele está sendo batizado e Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e eu me orgulho nele. Tudo muda quando você ouve essa voz. E é mais do que uma voz audível, é uma voz que penetra o seu coração e que faz você ser mudado de uma forma que você nunca foi antes. Quando você entende que você é amado, escuta, é amada pelo Pai. Ele está aqui. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: papai está aqui. Olha para outra e diz assim: papai está aqui. Eu amo quando a Bíblia fala de Deus como Pai. Por exemplo, lá em Salmos 103:13, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Perdoa o seu pai. Libera. Por mais que você não tenha tido o que você queria dele, você sempre teve de um pai que sempre amou a sua vida e que sempre desejou você. Se seu pai terreno foi ausente, isso não significa que seu pai celestial foi. Talvez por muitas vezes você tentou até chegar junto do seu pai, para que você pudesse ter aquele convívio e nunca conseguiu. Eu vi a história de um pai. Chegou em casa do trabalho, ligou a TV. De repente, começou a assistir o jornal, o seu filho chegou. E perguntou: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E nessa hora o pai disse assim: ô menino, vai estudar, vai brincar, vai fazer alguma coisa, eu estou assistindo o jornal. E o menino saiu. Aquele pai continuou assistindo o jornal e depois de um tempinho o filho voltou de novo e disse: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? Ele disse: ô menino, você está me atrapalhando, eu estou vendo as notícias, vai para lá, eu vou te disciplinar, está ouvindo? Ele saiu. E numa última tentativa ele chegou para o pai e disse: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? Ele disse assim: vai dormir agora, você está me atrapalhando, você não está vendo? Aquele menino saiu. Ele foi dormir. Quando acabou o jornal, o pai se lembrou: meu filho estava me perguntando quanto é que eu ganho por hora. E foi na cama do menino. O menino estava dormindo. E o pai o acordou e disse: filho, por que você me perguntou quanto eu ganho por hora? E o menino, meio que abrindo os olhos ainda, com o sono que estava, perguntou antes: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E o pai disse assim: eu ganho R$15 por hora. E o filho disse assim: o senhor tem R$2 para me emprestar? Ele disse: eu tenho. E tirou R$2, deu para ele. O menino se levantou, pegou R$13 numa caixinha, juntou o dinheiro e disse assim: pai, eu quero comprar uma hora só para estar com o senhor, só para a gente conversar, só para a gente estar junto. Talvez essa história pode até se parecer com a sua, no que diz respeito ao seu pai terreno. Mas eu posso te garantir uma coisa: nós temos um pai que está há 24 horas comigo, você. Mas muitas vezes é Ele que está chegando e dizendo: quanto é que custa uma hora sua? Porque eu quero cuidar de você, eu quero amar você. Libera o seu pai terreno. Perdoa. Mas não se esquece do seu pai celestial, que está aqui dizendo: eu estou aqui, eu te amo, eu não desisto de você. Você é precioso, você é preciosa. Eu vou até o fim por você. Ele está aqui. Fique em pé no seu lugar.